mensagem do Senhor ao seu pequeno coração. Que o Senhor, nesse momento, ache em teu coraçãozinho terra fértil para poder receber da porção que Ele preparou para você nessa tarde. Se você tiver com a sua Bíblia aí, pega ela e abre com a tia Cris aí, em 1 João, capítulo 4. 1 João 4, o versículo 7 em diante. Amém? Que diz assim: queridos amigos, amemos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Quem ama é filho de Deus e Deus é amor. Foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós. Ele mandou o seu único filho ao mundo para que pudéssemos ter vida por meio dele. E o amor é isto. Não fomos nós que o amamos, mas foi ele que nos amou e mandou o seu filho para que por meio dele os nossos pecados fossem perdoados. Amém? Que coisa grandiosa, que glorioso é poder ler esta mensagem, que o amor é isso. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e mandou o seu Filho para que, por meio dele, os nossos pecados fossem perdoados. Essa semana toda que passou, as tias que estiveram aqui vieram trazendo mensagens sobre a Páscoa e frisando sobre esse amor, ao qual nos alcançou, ainda que não merecíamos, mas este amor nos alcançou. E que amor é esse? Ah, que amor é esse, tia Cris? Para entendermos que amor é esse e sabermos se Ele realmente nos ama e o porquê precisou passar por todo esse processo, voltaremos lá no início, onde tudo começou. No início, a terra era vazia e sem forma, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E em 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias, Deus, com o poder da sua palavra, tudo criou. E viu Deus que tudo era bom. E no 6º dia, algo extraordinário aconteceu. E não foi só com o poder da palavra de Deus. Tudo o que vemos no mundo hoje, em 6 dias, o Senhor criou. Criou os pássaros, os animais, a água, o firmamento, tudo. Mas no 6º dia, o Senhor teve um cuidado especial, já mostrando para nós que amor é esse. No 6º dia, ao invés de usar o poder da sua palavra, com as suas próprias mãos, o Senhor deu vida ao homem, formou o homem, porque para esse, Ele teve um cuidado especial, um amor especial. Ele formou o homem, porque aos olhos do Pai, você é uma obra-prima. Nunca deixe alguém dizer que você não é querido, assim como diz aquele louvor. Se alguém um dia falar para você, eu não gosto da tua aparência, não se importe com isso, porque Deus ele te amou de uma tal maneira que Ele teve o cuidado especial em te formar com as suas próprias mãos. Você é uma obra-prima de Deus. Ele te formou no 6º dia. E tudo ia muito bem. A criação ia bem. Tudo ia muito bem. O Senhor era amigo desse homem que Ele havia formado. Ele formou o homem e da costela desse homem Ele fez uma mulher para ele. Porque algo ali Deus viu que não estava bem, não ia bem. Que o homem estava só. E Deus falou que não era bom que o homem vivesse só. E da costela desse homem, Deus fez para ele uma companheira. E Deus era amiga desse homem. O Senhor
passeava entre o jardim que ele havia criado. Mas algo ruim aconteceria. Algo que entristeceria o coração de Deus e que deixaria o mundo de uma forma diferente a partir daquele momento. Certa vez, a mulher, por nome Eva, estava passeando pelo jardim. E ela se deparou com uma serpente. E essa serpente, astuta que é, usada pelo inimigo de nossas almas, chamou a Eva. E enquanto ela passeava, essa serpente chamou Eva e disse: Eva, é verdade que Deus deu uma ordem para vocês, que vocês não podem comer de um determinado fruto que está aqui nesse jardim? E era verdade, crianças. Deus tinha dado apenas uma ordem para Adão e Eva, que eles não comessem de uma determinada árvore que estava ali naquele jardim. Eles poderiam comer de qualquer fruta que ali estivesse, menos de uma determinada árvore. O nome dessa árvore é o nome da árvore do conhecimento do bem e do mal. E a serpente, sabendo disso, quis induzir a Eva ao erro. E Eva respondeu à serpente: sim, é verdade. O Senhor disse que se eu e Adão mexermos nessa árvore, certamente morreremos. A serpente zombou de Eva e disse: mentira, Eva! O Senhor só falou isso para você porque Ele não quer que você fique igual a Ele, que você tenha conhecimento igual a Ele. E Eva deixou brotar em teu coração algo que não poderia. Ela usurpou, ela quis ser igual a Deus. Ela pegou desse fruto e comeu o fruto, a qual Deus havia proibido ela de comer. Ela comeu desse fruto. E ela pegou esse fruto. Não somente comeu, ela não se contentou em só comer o fruto. Ela pegou o fruto, induzido pela serpente, e levou a Adão para comer também daquele fruto. E Adão também, crianças, pegou esse fruto e deu uma mordida. Comeu esse fruto. E o Senhor havia proibido eles de comer. E eles desobedeceram ao Senhor. E a partir deste momento, o mundo, que era assim, passou a ficar assim, sujinho do pecado, dodói, cheio de sujeirinha do pecado. E o coração do homem, que era assim, puro, passou a ficar inclinado para o pecado. A partir daquele momento, o pecado entrou no mundo. E coisas ruins aconteceram a partir de então. Certa vez, o Senhor estava passeando pelo jardim. Ele já sabia o que tinha acontecido, mas ele queria ouvir de Adão e Eva. E ele chamou pelos dois. Adão, Adão. E onde eles estavam, as crianças? Eles descobriram que estavam nus e se esconderam do Senhor atrás de um arbusto. Antes disso, eles pegaram folhas, cozeram essas folhas, crianças, e esconderam as suas nudez. Esconderam as suas nudez com essas folhas que eles cozeram para eles, fizeram roupas para eles, e se esconderam depois atrás do arbusto, com vergonha de Deus. Mas o Senhor chamou mesmo assim. O Senhor já sabia onde eles estavam, mas chamou por eles. E Adão respondeu: estou aqui, Senhor. Adão, disse o Senhor, você comeu daquele fruto que eu proibi você de pegar, Adão. Adão logo respondeu, crianças: sim, Senhor, eu comi, mas foi a mulher que o Senhor me deu que fez eu comer. Ai, Adão. Adão não assumiu o erro dele. Adão jogou a culpa na mulher. Ai, que coisa feia. Sabe, criança, quando nós erramos, nós temos que assumir o nosso erro, porque o Pai nos perdoa. Nós não podemos encobrir os nossos erros ou delegar o nosso erro a terceiros. Sabe aquilo que sua mãe fala para você não fazer?
aquele jogo que teu papai fala para você não jogar, aquela palavra feia que sua mamãe fala para você não falar. Mas quando você faz, você fala: ah, mas foi meu amiguinho que mandou eu falar. Você não assume o seu erro. Ah, que coisa feia. A partir de hoje, nós aprenderemos e não mais delegaremos o nosso erro a terceiro. Quando errarmos, nós vamos entender que deveremos nos arrepender e pedir perdão. Mas não foi isso que aconteceu com Adão e Eva. Eva delegou também o erro dela à serpente. Ela falou: eu comi, Senhor, mas foi a serpente que mandou eu comer. O Senhor ficou tão triste, que expulsou eles do jardim. E, a partir daquele momento, o pecado entrou no mundo. E muitas coisas ruins aconteceram. E o homem, que era amigo de Deus, passou a ficar separado. O homem hoje, nessa época, já não era mais amigo de Deus. Houve a separação entre o homem e Deus. Um abismo se criou entre essa amizade, entre o homem e Deus. E tantas coisas, a partir de então, passou a acontecer. Aconteceu o primeiro suicídio, o primeiro homicídio. Teve tantas coisas ruins. Dentre essas coisas, na época de Moisés, que foi aquilo que as tias ensinaram nas semanas passadas, houve também uma coisa muito triste. O povo de Deus, ele foi levado cativo. O povo de Deus foi aprisionado e feito escravo. Nessa época, Faraó aprisionou o povo. E o Senhor levantou alguém para ir lá e resgatar o povo da mão de Faraó, pois o povo estava sofrendo, trabalhando incessantemente nas mãos de Faraó. Eles trabalhavam dia e noite, eram escravizados. Mas o Senhor levantou Moisés para tirar esse povo ali desse cativeiro. Mas, mesmo assim, Faraó não deu ouvidos. E o Senhor, então, como já foi dito aqui, né, vocês já aprenderam, mandou as 10 pragas. E na 10ª praga, o Senhor deu uma ordenança. Ele ensinou ao povo dele o que eles deveriam fazer para o castigo não sobrevir sobre eles também. Que eles pegassem um cordeiro e desse cordeiro matassem ele, um cordeiro sem mácula, sem mancha, e aspergisse o sangue deste cordeiro nos umbrais da porta, para quando o Senhor mandasse o anjo da morte pegar os primogênitos, esse povo seria livre. Eles o anjo não passaria ali naquela casa. E, enquanto isso, eles estariam protegidos. E era dia de Páscoa, né? Ali foi a primeira Páscoa, onde eles ficaram dentro da casa deles, comendo pão sem fermento, que é o pão asmo, e ervas amargosas. Por quê? Para que eles lembrassem de tanta amargura que eles estavam passando ali, naquele cativeiro com o Faraó. E essa foi ali a passagem, né? Que as outras tias já falaram tudo. Foi a passagem ali, que eles aspergiram o sangue na porta. E o anjo da morte passou e levou todos os primogênitos, menos do povo de Deus. O povo foi liberto ali, das mãos de Faraó. Mas, como nós vimos lá no início, eles foram, sim, libertos da mão de Faraó, mas não foram libertos do pecado. O pecado ainda escravizava o povo. O pecado ainda estava tornando o homem cativo. Mas Deus tinha um plano. Deus tinha um plano perfeito. Lá no Éden, o Senhor, quando Adão e Eva estavam com aquelas vestimentas de folha, o Senhor, ele pegou um animal e matou esse animal, tirou desse animal a pele e fez
vestimentas para Adão e Eva colocar. Lá no Éden, o Senhor já estava mostrando que algo extraordinário aconteceria lá na frente, que um sangue inocente precisaria ser derramado para a remissão dos pecados, que não adianta pecarmos e tentar encobrir os nossos pecados com vestes. Não adianta, somente o sangue de um inocente lavaríamos dos nossos pecados. Lá no Éden, o Senhor já estava nos dizendo o que aconteceria lá na frente. E esse plano perfeito nos revela em João 3,16. Em João 3,16 vai nos dizer qual é o plano. Porque Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho Jesus para todo aquele, você, eu, mamãe, o papai, menina, menino, é todo aquele que nele crê, não pereça. Mas o que é perecer, tia Cris? Não seja lançada na morte eterna. Não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia! O Senhor já tinha traçado um plano para mim e para você. Que todo aquele que cresce em Jesus e por meio dele não sofreria a morte eterna. E o abismo que havia entre Deus e o homem, pelo sacrifício de Jesus na cruz, passou a não ter mais. E hoje nós somos amigos de Deus novamente, pelo sacrifício de Jesus na cruz, o nosso Cordeiro Pascal. Ele se fez maldição por mim e por você, para que se restabelecesse a amizade entre Deus e o homem. Ele se fez maldição. O castigo que estava sobre nós, ele carregou para si. Ele se fez maldição. Ele sofreu morte de cruz. Foi coroado com uma coroa de espinhos, para que você hoje estivesse aí, glorificando e exaltando o nome dele. E hoje sim, livres das amarras do pecado. Você pode levantar a sua mãozinha aí onde você está e dizer com a tia Cris: muito obrigado, Jesus. Eu te agradeço, Jesus, por ter feito maldição por mim. O Senhor carregou os meus pecados. Eu te agradeço, Jesus. Tem um hino tão lindo que fala assim, né, sobre esse momento, que diz: aos olhos do Pai, você é uma obra-prima, você é uma obra-prima, e por ti ele se fez maldição, porque o amor dele por você é tão grande, é imensurável. E a partir desse momento, o coração do homem que estava inclinado ao pecado passou a ficar branquinho, passou a não ser mais acorrentado pelo pecado, porque Jesus deixou toda a tua glória. Ele veio ao mundo como um homem para nos salvar. Você pode cantar isso? Viveu aqui e conheceu nossas dores, mas tudo ele sofreu e venceu em nosso lugar, para nos mostrar que o Criador, ele nos ama e deseja restaurar. Teu perdão vai além do céu, nenhum monte é tão alto, nenhum vale tão profundo como o amor do nosso Deus.
Que amor é esse? Que amor é esse? A ponto de dar o teu único filho para te livrar da perdição eterna, para te livrar das amarras do pecado. E o Senhor Jesus, ele foi, se fez maldição por mim e por você. Mas ele foi e prometeu voltar. E alguns dias antes da Páscoa, ele, estando ali com seus discípulos, ele falou isso, que ele estava indo ao Pai, mas que ele estava indo preparar um lugar. Ele estava indo preparar um lugar. E ele disse, se você tiver com a sua Bíblia aberta, e abre rapidinho com a tia Cris, volta alguns. Lá em João 13, lá em João 14, vai dizer: não fiquem aflitos, creem em Deus, creem também em mim. Na casa de meu pai há muitos quartos, e eu estou indo preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já te teria dito. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, eu voltarei e os levarei comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Ele foi, mas ele prometeu voltar. E está próximo esse dia, o dia em que ele virá e levará a sua igreja. E isso inclui você, criança. Ele levará a sua igreja para ficar juntamente com ele. Mas, para podermos ir cear com eles e ir junto com Jesus, ele deixou alguns mandamentos. Que um deles é amarás o teu Deus acima de todas as coisas. E o outro, ele disse para a gente amar o nosso próximo como a nós mesmos. Mas aqui em João 13, no 34, ele diz: um novo mandamento te dou, que você ame o seu próximo como eu te amo. Sabe por que ele disse isso? Que é um novo mandamento, que não é mais para você amar o teu próximo como a ti mesmo, que é para você amar o teu próximo como ele te amou. Porque nós somos falhos. Tem momentos que eu mesmo não me amo. Tem momentos que eu mesmo não me amo. Por isso ele falou que amemos uns aos outros como ele nos amou. Porque o amor dele é puro, é verdadeiro. O amor dele é verdadeiro e é por mim e por você. Por isso ele deixou aqui em João 13, no versículo 14... No versículo 34, eu lhes dou esse novo mandamento. Amem uns aos outros, assim como eu os amei. Amem também uns aos outros. Se tiverem amor um pelos outros, todos saberão que sois meus discípulos. Glória a Deus. Glória a Deus. E ele ainda continua falando que aquele que o ama verdadeiramente obedecem os seus mandamentos. Então, que você possa entender que para você herdar o reino do céu, você tem que amar o teu próximo como ele te amou. Você tem que amar imensuravelmente. Mas, tia Cris, como que é esse amor? Que amor é esse? Como que é esse amor? Em 1 Coríntios, um certo apóstolo nos ensina como é esse amor. Ele deixou uma cartinha. O apóstolo Paulo nos ensina como é que devemos amar. A tia Cris vai ler essa cartinha para você. Como que é o amor? Está lá em 1 Coríntios. A cartinha que o apóstolo Paulo escreveu diz assim, ó: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou como a prata que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, e saiba todos os mistérios, e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, mas se não tiver amor, nada disso me valerá. Olha só como é o amor. O amor é paciente, o amor é bondoso, ele não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus próprios interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor.
O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Aleluia! E Jesus nos ensinou qual é a verdade. Em João 14,6 vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que você possa se alegrar com Jesus, porque em breve Ele virá e levará a sua igreja, aquela que foi lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, lá na cruz. E para você que ainda não aceitou Jesus e quer aceitar Jesus e fazer parte deste corpo e entender que amor é esse e ser abraçado por esse amor, o primeiro passinho a ser dado é aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Se tem alguém aí do outro lado da telinha que ainda não aceitou Jesus ou já aceitou e por algum motivo desviou desse propósito, coloque a mão em seu coração e diga: eu recebo Jesus como meu único e suficiente Salvador, porque Ele é o caminho, é a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Que possamos receber e entender desse amor, que Ele se fez maldição por mim e por você, para que hoje tivéssemos vida e vida em abundância. Cristo vive, que Ele vive em teu coração, hoje e eternamente. Amém. Glória a Jesus.